Boa noite para todos, este é o programa Militão e Militão pela TV CNT. E agora vamos conversar com a advogada Ludmila Sarita Rodrigues Simões, sócia do escritório Rodrigues Simões Advogados Associados, especialista em direito processual civil e que sempre que vem ao programa vem com temas interessantes que você que está em casa muitas vezes tem uma série de dúvidas, inclusive tem opiniões que não batem com o que a lei diz, né? E por isso é uma boa você prestar atenção. E o tema de hoje, então, é um tema que, com a quantidade exorbitante de divórcios que nós estamos tendo, né? É um tema que cada vez mais gente passa por essa questão. Nós estamos falando da guarda compartilhada. É sobre isso que nós vamos conversar com a advogada Ludmila Sarita Rodrigues Simões. Boa noite, doutora Ludmila, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Marcelo. Antes de mais nada, não é só um tipo de... A gente fala de guarda compartilhada, mas não tem só um tipo de guarda, né? Quais são os tipos de guarda de menor existentes no nosso ordenamento jurídico, doutora Ludmila? É interessante a gente iniciar essa conversa, esse bate-papo, dispondo realmente sobre isso que você falou, né? Hoje, o direito de família é um dos ramos do direito que mais evoluem no Brasil e no mundo, porque realmente o padrão de família mudou, né? Nós temos famílias com 2 pais, com 2 mães, pais separados. Então, a gente realmente precisa. E realmente, em 2014, veio regulamentar a guarda compartilhada. Nós temos qual tipo de guarda? Compartilhada, em que tanto o pai quanto a mãe têm responsabilidades e direitos sobre o filho. E temos a guarda unilateral também, que um dos genitores se responsabilizam sobre as questões do filho, mas o outro genitor também pode supervisionar tudo que está acontecendo com seu filho também. Ele não é excluído? Não, ele não é totalmente excluído. Caso não haja acordo entre os pais sobre o tipo de guarda, doutora Ludmila, como que a guarda é decidida? Então, hoje, a partir da Lei 13.058 de 2014, a regra é a guarda compartilhada. Porque é bom para o crescimento da criança o convívio dos pais. E o que essa guarda compartilhada proporciona? Não é que o filho, não é uma guarda alternada, uma semana o filho fica na casa do pai, uma semana na mãe, não. As decisões sobre a vida do filho vão ser tomadas pelos 2 pais, tanto pelo pai quanto pela mãe. Né? Então, se o filho vai mudar de cidade, o pai e a mãe têm que aceitar, escola, atividades extracurriculares. Então, essa que é a principal diferença. E geralmente o que acontece? Às vezes os pais se separam, Marcelo, eles entram numa briga ferrenha e não... Um litígio. Um litígio e não aceitam. Então, o juiz vai observar a capacidade ali em gerir a educação de cada pai. Se ele vê que ambos os cônjuges, ambos os pais têm capacidade para cuidar do seu filho, ele determina a guarda compartilhada, que hoje é a primeira, né? Ela é excluída em último caso. Caso ele veja que um dos pais não tem essa condição, daí ele determina a guarda unilateral. Entendi. Então é isso que muita gente confunde, né? Acha que não, que fica 3 dias em um lugar, só isso. Não, né? não. E é importante para a criança ela ter, na verdade, um lar, né? Um ponto de referência. E isso, mesmo com a guarda compartilhada, é determinado. Ah, tudo determinado. Tudo determinado. No caso da moradia, a moradia é revezada ou não? Não, ela não pode ser confundida com a guarda alternada. No início, quando, em 2014... ela foi determinada, até houve uma confusão no Poder Judiciário. Então, uma semana fica com o pai, uma semana com a mãe? Não. A criança tem que ter a rotina. A criança tem que ter a sua casa, as suas coisas. Então, na verdade, fica pré-estabelecido onde vai ser a moradia da criança, mas as decisões sobre a vida da criança é um diálogo entre o pai e a mãe. Entendi. E a pensão alimentícia, nos casos de guarda compartilhada? Então, muita gente acha que por ser guarda compartilhada, um dos cônjuges se exime de pagar a pensão alimentícia. Não funciona assim. Porque, como eu disse, a guarda compartilhada não pode ser confundida com guarda alternada.
Então, a criança tem seus custos, tem a escola, atividades extracurriculares, roupa, alimentação. Então, o que acontece? Tem sim a obrigação, tanto na guarda unilateral como na compartilhada, o pagamento de uma pensão alimentícia que também é determinada pelo juiz. E a pensão alimentícia paga quem tem a condição financeira melhor, é isso? Geralmente paga quem fica mais tempo com a criança, né? Vai receber quem fica mais tempo com a criança. Então, o cônjuge que pega nos finais de semana, busca na escola 2, 3 dias, mas a criança convive. E hoje a gente sabe, né, Marcelo? A nossa vida é feita de contrato. Então, você vai numa escola particular, você tem que dar seu CPF para fazer o seu contrato. Então, por exemplo, fica com a mãe, a responsável pelo pagamento da mensalidade da escola é a mãe, né? Então, por mais que seja essa guarda compartilhada, o pai vai ter que pagar sim, independentemente da sua situação financeira. O que vai influenciar na sua situação financeira? O valor a ser pago de pensão. Essa é a questão. Uhum. Dá muita briga esse negócio da guarda compartilhada ou não? Olha, Marcelo, os pais estão entrando em acordo por conta da lei? Então, na verdade, o que eu observo hoje? Depende muito da maturidade do relacionamento do casal. Eu já estive presente em audiências que o casal tranquilamente aceitou a guarda compartilhada, em outras que o pai abriu mão da guarda compartilhada e deu a guarda unilateral para a mãe. Então depende muito do interesse de cada um. Agora, quando realmente os pais terminam um relacionamento com problemas de relacionamento entre eles, dá uma certa discussão na questão da guarda e não sai o acordo na conciliação. Daí tem todo o trâmite processual. Enquanto isso, a criança fica como? Ela fica na moradia dela, né? Onde ela já morava. Onde ela já morava e tendo o dia a dia. Porque, na verdade, a gente não pode pensar... Isso que eu não entendo, na verdade. Os pais, eles têm que se colocar no lugar de uma criança, né? Ela não tem a maturidade para entender aquela situação. E eles, por mais problemas que eles tenham de relacionamento, eles têm que ver o melhor para o filho deles. É verdade. Então, na verdade... Eu tento falar isso para alguns clientes, mas tem casais se separando com 22, 23 anos, casam, ficam por causa de filho, fica 6 meses casados e separa. Então não tem como a gente determinar, mas é nisso que a gente tem que pensar, no bem-estar da criança. Agora, como você falou a questão da guarda unilateral, por exemplo, para o juiz determinar que não tem a guarda compartilhada, por exemplo, um homem que agride a esposa, quando separa, normalmente o juiz não vai dar a guarda compartilhada ou não? Não, o juiz analisa todas essas questões, tá? Então, o que o juiz vai ver? A capacidade em gerir a educação da criança e o bem-estar. Se o pai já tem um histórico de agressão, a probabilidade de conceder a guarda unilateral para a mãe é alta, né? Então, o que o juiz visualiza? O bem-estar da criança. Por mais que às vezes a mãe queira muito, às vezes o juiz vê também que quem tem condições de gerir tudo isso são os pais, é o pai. Então, ele pode proporcionar, a regra geralmente é mãe, né, Marcelo? Isso que eu ia te perguntar. Mas isso pode acontecer. Pelo menos no passado, a maioria de filhos... O casal separou, com quem está o filho? Está com a mãe. Normalmente no passado era isso, né? Sim, mas daí o que eu não sei se você já escutou esse termo, é muito utilizado hoje, é a questão da alienação parental. Foi até um dos motivos da questão da guarda compartilhada. Por quê? Porque às vezes a mãe, com aquele rancor do cônjuge, ele acabava denegrindo a imagem do pai para o filho, né? E isso, na verdade, não vai fazer bem para o desenvolvimento da criança. Então, o que a guarda compartilhada a criança vai conseguir visualizar? O bom relacionamento dos pais, independentemente deles estarem morando sobre o mesmo teto. É que às vezes também
o casal tem que decidir a partilha de bens e, ao mesmo tempo, a guarda da criança. Dos filhos. Deve dar mais briga ainda, né, doutora? Eu estou dizendo, quando não há entendimento, né? Porque são duas coisas que mexem com posse, aí, vamos dizer assim. Muito. Então, na verdade, a nossa intervenção como advogado e juízes também é muito maior. Porque, às vezes, o casal chega em pé de guerra e você primeiro faz a reunião com um, depois faz a reunião com o outro cônjuge. E, na verdade, você tem que tentar a conciliação de forma menos dolorosa, tanto para o casal quanto para os filhos. Doutora, isso é um dos papéis do advogado. Não é brincadeira. Você prestou atenção no que é guarda compartilhada, né? Para não confundir depois. Eu sei que está em casa. Doutora Ludmila Sarita Rodrigues Simões, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Grande abraço, bom trabalho lá. Obrigada, Marcelo. Bom trabalho. Ok, tchau, tchau.